Mas um lamentável episódio político aconteceu agora na sexta-feira passada, dia 1º de fevereiro. Renan Calheiros passou a ser o presidente do Senado Federal. É ele quem vai administrar uma receita de mais de 3 bilhões e meio de reais e ainda mais de 6 mil funcionários. A discussão está toda criada porque Renan Calheiros não tem moral para estar no Senado Federal, muito menos para presidi-lo. Mas se nós olharmos com os olhos da justiça, veremos que Renan Calheiros não deve nada. Afinal de contas, ele, há 5 ou 6 anos atrás, pediu para sair. Ele renunciou do cargo para não ser cassado. E depois ele foi julgado pelos seus colegas de Senado e foi absolvido. Portanto, perante a lei, ele não deve nada. Mas e se olharmos pelo lado da moral e da ética? Será que Renan Calheiros poderia ser mesmo representante do povo e até mais, presidente do Senado? Bem, pelo menos pela minha ótica, eu não acho que Renan Calheiros poderia ter sido eleito senador, muito menos presidente do Senado. Mas é aquela história, a gente tem que levar a lei ao pé da letra. E, como ele foi absolvido pelos seus colegas, não há mais o que se discutir. Mas isso me faz lembrar uma frase de Milor Fernandes que diz o seguinte: isso sim é que é Congresso eficiente. Ele mesmo rouba, ele mesmo investiga, ele mesmo julga, ele mesmo absolve. E eu não vejo como o Senado ou a Câmara Federal possam julgar um dos seus com imparcialidade. Eu não vejo, não existe uma maneira que me faça entender que existe imparcialidade nesse tipo de julgamento. O que há lá dentro, na verdade, é uma votação para saber se a pessoa vai ou não ser cassada. E dessa votação a um julgamento existe um abismo, porque essa votação leva em consideração o partido político, os aliados, toda aquele aconchavo que existe lá dentro para saber se a pessoa vai ou não ser cassada. No caso do Demóstenes Torres, foi uma exceção porque, afinal de contas, a mídia inteira, do Brasil inteiro, todos os tipos de mídia mostraram a todos os brasileiros que o Demóstenes Torres estava envolvido até aqui com aquele contraventor, o Carlinhos Cachoeira, e eram provas contundentes e não havia como ele negar aquilo tudo. Então, para o bem da casa, pela moral da casa, no caso do Senado Federal, ele foi cassado. Agora, quando as coisas são menores, como foi o caso do Renan Calheiros em 2007, e também pelo fato dele fazer parte do maior partido, a não cassação dele foi uma coisa assim muito fácil de acontecer. Mas existe uma possibilidade desse Renan Calheiros dar com a cara no muro. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, já deu entrada no STF contra Renan Calheiros, acusando de peculato, porque ele usou dinheiro público para se beneficiar, falsificação de notas fiscais, que isso para mim é estelionato, e falsidade ideológica. Se ele for condenado, é claro que a condenação nunca, se existir algum dia, nunca vai ser no topo, mas se ele for condenado ao máximo, a pena máxima, ele pode ter até 23 anos de cadeia. E este é o presidente do Senado que acabou de ser eleito. 56 senadores votaram a favor dele, ou seja, 56 cúmplices fizeram com que este homem assumisse a presidência do Senado. E nós que somos politizados temos que ver tudo isso e baixar a cabeça, porque afinal de contas, nós, as pessoas politizadas, as pessoas que se revoltam com esse tipo de situação, não podem fazer nada, porque quando a gente junta, vamos fazer uma marcha, vamos protestar, vai uma meia dúzia de gente. Por que que isso acontece? Porque é muito mais cômodo ficar no sofá de casa assistindo televisão do que ir às ruas, do que protestar, dar de cara com a polícia, enfrentá-la. O povo brasileiro é conhecido por ser um povo pacífico, mas de tão pacífico ele passa a ser covarde. E é por causa dessa covardia que a gente vai ter que continuar convivendo com toda essa bandalheira que acontece na política brasileira. É isso aí, gente. Obrigado. E até mais. Se tudo é fútil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.